Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Meu desejo é que a palavra de Deus entre na tua vida. Mas se você não quer ser um verdadeiro cristão, não quer agradar a Deus em tudo que você faz nessa vida, o conselho é não assista esse vídeo, porque esse vídeo vai falar com você de coisas que talvez você não gostaria de saber, mas precisa saber. Está dentro da palavra de Deus. E vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar exatamente deste assunto com o título: Meu corpo tem sido templo do Espírito Santo? Uma pergunta. Meu corpo tem sido templo do Espírito Santo? Depois que o apóstolo Paulo faz uma linda declaração expressando a ilimitação de Deus em riquezas, em sabedoria e a ilimitação da ciência, do conhecimento de Deus, afirmando que Deus executa seus juízos de maneira que a mente humana não pode penetrar nos juízos de Deus, não pode estudar, não pode pesquisar os juízos de Deus e ter uma declaração ou ter um denominador comum, né? Ou estar dizendo é exatamente assim que Deus tem seus juízos, que Deus age, que Deus executa as suas leis. A mente humana é incapaz de penetrar. O apóstolo Paulo usa uma palavra inescrutável, inescrutáveis são os teus caminhos, a tua forma de agir, né? Não se pode chegar a uma conclusão de que assim age Deus. Mas precisamos entender, como preguei ontem, entender o agir de Deus. Paulo afirma então, né, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E isso inclui o que você tem, inclui o que você é, inclui o teu corpo, e disto estaremos falando. E apóstolo Paulo então pede: a ele deem glória, a este Deus deem glória. Não é o teu corpo não, a Deus, né? A ele deem glória. Em seguida Paulo faz um profundo apelo, e ele diz assim: eu rogo, eu imploro a vocês, irmãos, eu estou pedindo a vocês, irmãos, que ofereça os vossos corpos a Deus. O apóstolo Paulo está implorando isso. Eu imploro, irmãos, que você verifique o que está de errado na tua mente, coordenando o teu corpo, e ofereça o teu corpo a Deus. Ofereça aquilo que você é a Deus. Ofereça tudo que você tem no corpo a Deus, e não a sensualidade, não a pecados carnais. Não deixe, mente, que os membros do teu corpo venham a pecar, mas ofereça a Deus, santificando-o a Deus. O apóstolo Paulo diz: eu imploro pela paixão de Deus, pela compaixão dele, por tudo que Deus exige, eu imploro a vocês: ofereçam os teus corpos a Deus, sacrificando as vontades carnais, sacrificando os desejos carnais, e a sua carne vai te levar para a sensualidade, vai te levar a pecar, vai querer fazer você imitar as modelos, as atrizes ou os atores, aquele corpo sarado, vai querer fazer o seu corpo se tornar um símbolo sexual,
E às vezes a mente, por ir apodrecendo, vai levando os membros do corpo a executar isso, os pés a correr para a academia e não correr para a presença de Deus, os joelhos a se dobrarem para ter musculações, mas não para ter músculos, mas não para dobrar, para orar a Deus. Então, apóstolo Paulo fala, eu imploro a vocês que ofereçam o corpo de vocês em sacrifício santo, separado para Deus. Lembre que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a mão que faz parte do teu corpo não pode levar a tua boca a pecar. A tua mão não pode ferir o teu próprio corpo. A tua boca não pode ingerir coisas que vai a danificar este corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Os teus olhos não podem ver coisas, porque se os teus olhos verem, a tua mente irá desejar. E a tua mente desejando, ela irá dar outras ordens para o corpo que não agradam a Deus. Então o apóstolo Paulo fala, eu imploro que vocês pensem bem no que eu estou falando. Os vossos corpos precisam ser oferecidos minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, às 24 horas do dia, consagrando a Deus em sacrifício vivo, não sacrifício de tolo, não sacrifício de quem não tem entendimento, mas um sacrifício vivo a Deus. Tem uma canção que diz, quero, Senhor, minha vida oferecer em resposta de amor e sacrifício vivo. Quero a minha vida te entregar como oferta viva em teu altar. Nós precisamos fazer isso diariamente diante de Deus, minuto a minuto, segundo a segundo diante de Deus, para que nós não venhamos pecar contra Deus e estejamos oferecendo sacrifícios de tolos, pensando que estamos agradando a Deus e não estamos. Então o apóstolo Paulo fala, eu imploro que vocês ofereçam os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, um sacrifício que a tua mente saiba que ela está agradando a Deus e que todos os membros do corpo estão agradando a Deus. Então, às vezes nós pensamos, não, mas isso não é pecado, aquilo não é pecado, e o mundo está fazendo e nós imitando o mundo. É por isso que nós vamos lá fora e pegamos as porcarias deste mundo e trazemos para o nosso lar, e trazemos para a nossa mente, e trazemos para o nosso corpo, e depois de contaminar o nosso lar, a nossa mente e o nosso corpo, levamos para as nossas congregações, e aí vira aquela banalização total, cultos parecidos com os mundanos. Há manifestações na igreja parecidas com o mundano. Então tem uma manifestação tão satânica na igreja que é chamada de coreografia, de dança, e as pessoas estão mostrando a sua sensualidade ali, e os pastores estão rindo à toa, sabendo que Davi dançou uma vez na vida lá, porque ele tinha conseguido a arca de volta. Ele estava tão feliz por conseguir a arca, mas Davi passou mais chorando do que dançando, Davi passou mais guerreando do que dançando, e nos momentos que ele tirou folga de adorar, folga de guerrear e folga de buscar a Deus, ele pecou, e isto foi um grande mal para a vida de Davi, porque ele esqueceu de adorar a Deus, de se oferecer a Deus, de dedicar a Deus seu corpo naqueles momentos, e foi o dedicar aos prazeres carnais. Você e eu devemos aprender isso. Deus está de olho em nós, e Deus quer coisa santa. Deus não quer que você ofereça porcaria a Ele, Deus não quer que você ofereça comida azeda para Ele. Depois que você azeda nesse mundo, aí você corre para Deus e fala, eis-me aqui, Senhor, uma porcaria de oferta a Deus. Deus está checando o seu povo, Deus está trabalhando no meio do seu povo, porque só irá para o céu aqueles que forem lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que pedirem perdão pelos seus pecados e viver uma vida nova diante de Deus. Você pode olhar para mim e dizer, mas quem é esse pastor para dizer que ele é santo, que ele não peca? Não. Eu sou um ex-pecador, um ex-praticante, um ex-amante do pecado, mas agora eu tenho buscado a Deus para que a minha vida seja oferecida a Ele como um sacrifício santo também. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei que o meu Deus pode me aperfeiçoar a cada dia e me dar a mente de Cristo para não levar os meus membros a pecar contra o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus.
E então o apóstolo Paulo faz um paralelo disso aí com os ministérios que existem na igreja e diz: os ministérios existem na igreja para benefício da igreja, cada um trabalhando de forma adequada para que a edificação da igreja seja ajustada em Cristo. E isso nós falaremos em uma outra época, mas isso quer dizer que nossa mão, nosso olho, nosso nariz, nossa boca, nossos pés, nossos ouvidos devem trabalhar em conformidade com a santidade que Deus exige, para que eu e você não venhamos ser lançados no fogo do inferno. Tem muita gente servindo ao diabo, dizendo que está servindo a Deus, pegando as coisas do diabo e levando para a igreja. Pastores que são cérebros da igreja, que deveriam levar a igreja a pensar e pensar de uma forma santa, estão aderindo às coisas mundanas e levando essas porcarias para dentro da igreja, como se fosse um modernismo satânico dentro da igreja, e a igreja tem servido mais ao diabo do que a Cristo, muito dos seus membros, e aí então essas pessoas recebem premiações do diabo, achando que essas premiações são de Deus, e até testemunha que Deus é que está dando para eles, mas não é Deus. Quando você entrega o seu corpo em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, a Bíblia promete que então você conhecerá. Você será transformado na sua mente, você terá a mente de Cristo e você conhecerá qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você oferece o teu corpo. Não interessa agora o seu vizinho, a sua vizinha, não interessa a sua família, não interessa o lado de fora. É você 24 horas por dia com Deus, oferecendo o seu corpo em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Do contrário, você não experimentará qual é a boa, agradável vontade de Deus, e você será lançado no inferno com ímpio, né? Nós temos o salário pago uma vez por semana aqui nos Estados Unidos e uma vez por mês no Brasil, um sistema diferente um do outro, mas no final da semana ou final do mês que você for receber, se o teu débito, se as tuas despesas forem maior do que teu crédito, você estará em problema. Ande assim com Deus, tenha crédito com Deus, se ofereça a Deus, busque a Deus, sim, jogue aos pés de Jesus, para que o seu crédito seja muito maior do que o seu débito, porque o seu débito Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas se você contrair novos débitos, o problema é teu. E a pergunta é: meu corpo tem sido o templo do Espírito Santo? Só você e Deus poderá responder essa pergunta, mas as suas atitudes provam se isto é verdade ou não. Que Deus abençoe você e família, que Deus te dê graça nesse dia, te dê paz nesse dia e te dê uma unção de Deus para você entender que você deve adorá-lo em todo o tempo que você viver em sacrifício vivo. Este é o teu culto racional. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivel Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.